Oi, hoje é a resenha do conto Onde Estivestes de Noite, escrito por Clarice Lispector, aqui na coletânea Onde Estivestes de Noite. Pois é, essa pequena história aqui é homônima ao livro, claro, aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, e portanto só vamos analisar esta pequena história e não o livro inteiro. A noite era uma possibilidade excepcional. Em plena noite fechada de um verão escaldante, um galo soltou seu grito fora de hora e uma só vez para alertar o início da subida pela montanha. A multidão embaixo aguardava em silêncio. Ele e ela já estavam presentes no alto da montanha, e ela estava personalizada no ele, e o ele estava personalizado no ela. A mistura andrógena criava um ser tão terrivelmente belo, tão horrorosamente estupefaciente, que os participantes não podiam olhá-lo de uma só vez, assim como uma pessoa vai pouco a pouco se habituando ao escuro e aos poucos enxergando. Aos poucos enxergavam ele e ela, e quando ele e ela lhe aparecia com uma claridade que emanava dele e dela, eles, paralisados pelo que belo, diriam: "Ah! Ah!" Era uma exclamação que era permitida no silêncio da noite. Olhavam a assustadora beleza e seu perigo, mas eles haviam vindo exatamente para sofrer o perigo. Assim começa Onde Estivestes de Noite, que conta a história de algumas pessoas que estão seguindo exatamente, subindo a montanha, o ele, ela. Ou ela, ele, depende do que você preferir. Pois é uma história completamente vaga aqui nesse conto da Clarice Lispector, que lembra bastante aqueles bons momentos, vamos colocar entre boas aspas esses bons momentos, de seus romances, onde ela consegue sempre viajar na maionese a partir de um ponto base e vai fazendo aquela grande espiral que eu costumo falar, né? Ela vai rodeando tudo aquilo com pequenos subtemas. Essa acho que é a grande especialidade da nossa escritora. Com certeza poder transformar algo pequeno em algo grandioso, e quando você vê, ela faz tantos subtemas que a gente nem lembra mais onde é que a gente tinha começado. Pois é, exatamente isso que a gente pode perceber aqui nesse conto da Clarice Lispector, Onde Estivestes de Noite. Uma história que praticamente não tem aquela coisa tradicional do começo, do meio e do fim. Pelo menos aqui no começo. Embora a gente possa até dizer, tipo, ah tá, são pessoas que estão seguindo uma espécie de líder, essa figura andrógena, né, que é especificada como ele, ela, ou ela, ele, depende da situação. Mas na verdade, a gente pode compreender que sim, aqui é uma baita de uma viagem, e esse tipo de texto sempre se perde pelo meio do caminho, principalmente aqui no seu miolo. Mas claro, depois quando a gente vai se aproximando do final do conto, a gente percebe que sim, talvez tudo possa ser colocado como as tradicionais narrativas. A gente pode perceber que sim, há uma espécie de final que é oriundo lá do começo, aquela procissão, digamos assim, que essas pessoas estão fazendo junto com esse tal espécie de líder. Não é exatamente um líder. A gente pode fazer, aliás, grandes interpretações a respeito aqui desse pequeno texto da escritora, porque acho que a função, na verdade, dele é exatamente isso. Cada um pensa o que quiser, que se você pensar algo, é isso aí mesmo, é isso que está certo, é isso que talvez a escritora queira dizer. Na verdade, eu também costumo sempre frisar que esse tipo de literatura é daquelas que o autor não se esforça para ser compreendido. Às vezes eu acho que de sacanagem ele nem quer exatamente que alguém entenda o que ele está querendo dizer. O problema desse tipo de conto é que, na verdade, a gente tanto pode encontrar em pessoas que sabem escrever muito, que é o caso da Clarice Lispector, uma escritora genial, como também em escritores iniciantes que ainda não sabem o fio da meada, não sabem fazer a boa e velha carpintaria de texto. Ou seja, ele vai viajando. É uma certa tendência. Quem começa a escrever sempre pensa em coisas bem alucinógenas ou então bem oníricas. E falando nisso, a gente pode pensar que sim, tudo isso aqui não passa de um sonho, porque uma das interpretações que a gente pode fazer aqui é exatamente essa. Assim como também a gente consegue encontrar nesse texto aqui alusões à religião, à filosofia e muitas outras coisitas mais. Mas principalmente, e aí se encaixa com o que eu falei agora há pouco, que o final do texto ele meio que funciona e se casa um pouco com o começo, é que a gente consegue perceber que essas pessoas
Depois a gente começa a compreender quem são exatamente essas pessoas que estão seguindo este ser andrógeno. São homens, mulheres, crianças, empresários, prostitutas, tem de tudo aqui que está seguindo esse ser por ali. Só que detalhe também a respeito dessa androginia do ele e ela. Depois de um certo tempo, não se toca mais no assunto. Pois é, esse personagem talvez principal da história é esquecido. Então a gente percebe que na verdade quem mais importa aqui para o texto é quem está seguindo esse ser, vamos dizer assim, mágico, porque são eles que a gente tem mais contato ao final do texto e a gente pode perceber ou denotar que realmente todos eles eram dormindo. Por isso o título aqui da história, Onde Estivesses de Noite. Na verdade, quando a gente está dormindo, para onde que a gente vai? Bom, a gente vai para um grande do imaginário, que é o nosso sonho ou o nosso pesadelo. Depende da pessoa. E outra coisa que eu costumo dizer a respeito desse tipo de conto, que realmente é um grande de um texto piradão, né, que realmente a gente consegue achar amarras com a realidade, é que sim, depois de um certo tempo, a gente, por mais que a gente fique impactado, ache algumas frases interessantes, a gente também começa a perceber que, puxa, eu vou lembrar disso daqui a um tempo, daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, provavelmente daqui a uns meses, eu nem vou ter lembrado que eu li tal texto, porque realmente ele tende a não marcar a gente. A gente guarda mais na memória histórias que realmente têm uma narrativa forte, que ela vai crescendo e a gente percebe que há uma transformação dos seus personagens. Quando a gente nota que nada acontece, é uma piração, que são vários pontos soltos, nada vai se amarrando uns aos outros, a gente tende a esquecer, justamente porque não faz essa conexão. A nossa cabeça funciona pelo princípio da conexão de ideias. Se um texto que a gente lê não tem a conexão das próprias ideias internas, realmente a nossa memória simplesmente não vai funcionar para esse tipo de modelo, porque o modelo da nossa memória é o da conexão. Entenderam o que eu quero dizer, né? Ou seja, esse tipo de texto completamente fragmentário, que vai colocando ideia atrás de ideia, realmente a gente fácil esquece. Eu ia mostrar aqui para vocês, vou mostrar para vocês aqui um parágrafo de como dá para perceber que é o típico da Clarice quando ela está fazendo esse tipo de texto. Olha só, aqui é uma referência a essas pessoas que estão seguindo esse ser mágico, mais pelo meio aqui do texto. Para não se traírem, eles ignoravam que hoje era ontem e haveria amanhã. Soprava no ar uma transparência como igual homem nenhum havia respirado antes. Mas eles espargiam pimenta em pó nos próprios órgãos genitais e se contorciam de ardor e de repente o ódio. Eles não matavam uns aos outros, mas sentiam tão implacável ódio que era como um dardo lançado num corpo. E se rejubilavam danados pelo que sentiam. O ódio era um vômito que os livrava de vômito maior, o vômito da alma. Pois é, só nesse parágrafo aqui se percebe como é totalmente fragmentado uma ideia ali no começo, depois é picado, remoído, torna-se outra coisa, torna-se uma terceira coisa e no fundo a gente percebe que a própria frase inicial vai sendo contradita de diversas maneiras, ou seja, o sentido lógico ali realmente não existe. É um texto feito para você viajar literalmente na maionese. Claro, sendo assim, você pode imaginar o que você quiser, tirar suas próprias conclusões. No fundo, eu também sempre digo, né, para esse tipo de texto, faça o teste, né? Começa a ler, de repente você põe a mão em cima do meio da página, ou seja, você não vai conseguir ler o que está ali, né? Se você continuar a leitura, você não vai perder nada, porque literalmente o que você cobre acaba não sendo uma perda, porque seria apenas uma viagem a mais que você perdeu ali do texto. Como eu disse, Clarice gostava muito de fazer esse tipo de texto, principalmente lá nos seus romances, né? Eu sempre digo que eu gosto mais dos seus contos, porque pelo menos ela é um pouquinho mais pé no chão. Mas claro, ela também fez vários contos completamente sem pé nem cabeça, que é o que a gente está vendo aqui nessa coletânea de textos. Onde Estivesses de Noite, homônimo, que é o conto, é recheado dessas pequenas histórias que realmente parece que não tem sentido. Na verdade até tem, né? Eu sempre digo também que um autor, quando começa a escrever esse tipo de texto, está lá diante da sua máquina datilográfica, né? Ou então do papel, né? Hoje em dia diante do computador, mas de repente ele está lá sem nenhuma ideia na cabeça para começar um texto, ele olha para o lado e vê alguma coisa, como por exemplo, chutando mesmo, uma formiga subindo em cima de sei lá, uma borracha. Isso não quer dizer nada, mas daquela
imagem, ele pode tirar literalmente o comecinho desse texto aqui. Pessoas seguindo um ser mágico. É só trocar, né? Que a formiga é o tal ser mágico e outras coisas imaginárias estão seguindo ele. A partir daí, um escritor pode fazer o que ele quiser, simplesmente porque a ideia inicial, a coisa real que ele está trabalhando, nunca vai estar exposto dentro do texto. Ou seja, por isso, na verdade, a gente não consegue fazer decifração nenhuma desse mistério que ele propõe para a gente, porque literalmente a gente não sabe a chave da decifração. Uma coisa que só está na cabeça dele na hora que ele está escrevendo. Muito provavelmente depois também de meses, o próprio escritor não sabe por que diabos ele escreveu aquilo. Fazer o quê? Enfim, de todo modo, esse texto aqui, por enquanto, é o melhor que está nessa coletânea, Onde Estivestes de Noite. Assim, os primeiros foram mais ou menos. E também em comparação com outros textos que eu já vi da autora, também nessa base aqui dos contos que eu me refiro, que também são essas viagens, esse aqui é o mais interessante, justamente porque ele ainda consegue ter alguma espécie da tal estrutura narrativa no começo, engana um pouquinho no meio, mas depois ele volta lá no final. Portanto, para Onde Estivestes de Noite, escrito por Clarice Lispector, eu atribuo 4 asteriscos. Até que eu gostei sim aqui dessa pequena história, mas eu não vou lembrar dela não, eu vou esquecer, com certeza. Assim como a gente esquece de todos os sonhos quando a gente acorda no dia seguinte. Bom, e dito tudo isso, com certeza os próximos contos aqui dessa coletânea Onde Estivestes de Noite serão nessa mesma pegada, bem fora da caixinha. Com certeza não teremos os contos tradicionais. E, para falar a verdade, até não me chateio não. É até interessante termos uma coletânea de contos com histórias completamente piradas. Enfim, a gente vai conferir na próxima segunda-feira aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E claro, amanhã a gente continua com um escritor argentino, Julio Cortázar, que também tem uma pegada de escrita completamente diferenciada, mas toda sua, uma coisa meio lírica, às vezes até onírica, se a gente pensar um pouquinho, mas com certeza muito mais pé no chão do que Clarice Lispector. Uma coletânea interessante aqui, apenas 8 contos, por enquanto está atraente o que estamos vendo por aqui, mas vamos ver se melhora também. Enfim, amanhã a gente confere mais um conto aqui de Julio Cortázar aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E tchau!